Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clay e hoje eu quero estar falando um pouquinho mais sobre judeus. Sim, eu tenho falado muito sobre judeus de internet, né? E a imagem que eles tentam te vender assim, eu primeiro tenho que explicar para você o que é um judeu de internet. Judeu de internet é um maluco que aprende meia dúzia de palavras em hebraico e ele já acha que pode sair ensinando questões sobre judeus à torta e à direita. E eles ensinam muitas mentiras, muitas falhas nesse sentido, né? Então, quando eu falar judeu de internet, eu não estou me referindo a alguém que é propriamente judeu. Estou me referindo àqueles doidos varridos da internet que aprenderam meia dúzia de palavra hebraico, colocam um kippah na cabeça e sai tentando pagar de judeuzão para você e tentando pegar o seu dinheiro ou a sua atenção, que vale muito em dias como hoje. Então, esses judeus de internet, eles têm ensinado, uma coisa que eles ensinam é que os judeus não se misturam, sabe? E eu estive pensando, cara, o que eu vou gravar? O que eu vou falar hoje para o meu público que possa contribuir com a racionalização, com a sistematização, com a observação? E hoje é um desses vídeos, Então peço que você se inscreva, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontra um curso de teologia, para não sair igual um judeu de internet falando um monte de asneira, né? E também encontra meu curso de grego. Também, caso quiser se tornar membro do canal aqui para dar uma força, se torne membro do canal, me segue no Instagram do Adolfo Clay e vamos a mais esse vídeo. Então, o que acontece? Os judeus, eles sempre se misturaram. Tipo, os judeus, eles sempre ficaram trancadinhos no cantinho deles. Eles não se misturavam com outras nações. Os judeus não aprenderam a falar outros idiomas. Existe um lastro histórico nesse sentido. E aí você pode olhar e falar assim, como assim lastro histórico? Existe alguma referência, assim, existe alguma evidência que os judeus nunca se misturaram com as nações em que eles estiveram? Primeiro nós temos que entender um pouco da história do judaísmo, dos judeus, dos israelitas. E quando eu falar judeu aqui, eu estou me referindo ao israelita de maneira geral, para facilitar o termo, né? Então por que eu estou fechando o vocabulário? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, acerca de judeu de internet e acerca de judeus do termo bíblico. Entenda judeu como israelita e como judeu do período. Quando a gente pega a história do judaísmo, que é embasada na Torá, ou no texto bíblico, né, que consta nas nossas Sagradas Escrituras, nós percebemos que eles sempre foram um povo que esteve em contato com outras culturas. Então, quando José vai para o Egito, você tem os patriarcas, Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, que Ló vai para onde? Para Sodoma e Gomorra. Ele se mistura com esses povos, né? Ló. Abraão sempre esteve viajando de um lugar para o outro, convivendo, aprendendo, conversando com outras pessoas, negociando, se tornando rico e por aí vai. Quando você tem Jacó ele vai. Você tem Esaú e Jacó ele vai para onde? Ele volta lá para um parente de Abraão, tal, por um parente dele, se casa, tem filhos, volta. Aí tem os 12 filhos, um dos quais vai para o Egito, José. José se torna governador do Egito. Depois de um tempo leva toda a família para o Egito, né, por causa de uma grande fome, e que ele tem que se tornar governador. Eles recebem um pedaço de terra, passam a conviver culturalmente. Aí você fala, tá, mas eles não se misturaram. Essa terra, a terra de Gozen, se não me engano, ela era uma terra afastada. Ok, mas se você pegar na bibliografia dos nomes dos judeus que saíram do Egito após Moisés, praticamente todos eles tinham assim nomes egípcios. Eram nomes egípcios. Por quê? Porque se misturou a cultura. Quando Moisés desce com os 10 mandamentos, ele houve uma festa. Essa festa lembrava um culto ao quê? Era um culto a estilo egípcio, né? Então os judeus, eles assimilaram parte da cultura egípcia, que é comum, né? O sincretismo é comum, né? O que Arão fala quando Moisés não volta, ele faz lá o bezerro de ouro? Esses são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha que interessante, né? Então você tem essa questão do sincretismo. E os judeus, os israelitas, eles sempre tiveram contato com outros povos, porque quando você olha geograficamente, esse é um ponto alto desse vídeo, se você olhar para a terra de Israel, é um ponto que é uma posição desfavorável
de guerra, é uma posição desfavorável de guerra, mas é uma posição favorável para o comércio. Se você olha para Jerusalém, ela ficava entre a Pérsia, Babilônia, Egito, Roma, Grécia, entre os grandes povos da humanidade. Então, politicamente e questão estratégico-militar, é uma posição muito ruim. É muito ruim. Mas para comércio era muito bom. E aí, por isso que você tem invasões, desinvasões, você tem domínios, alianças com povos, alianças com reis. Tudo isso, quando você lê o texto sagrado, você percebe a influência. Quando a gente pega um rei que é muito maldito, ele é visto com um ponto muito negativo no texto bíblico, que é Acabe. Acabe ele faz muitas alianças políticas, né? Então, veja que ele faz alianças políticas com outros povos. Outros reis também vão fazer alianças com outros povos. Salomão, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Os judeus eles sempre tiveram contato com outras nações. Seja do Egito, seja da Pérsia, seja da Grécia, seja de Roma, sempre teve contato com esses povos. Quando eles são dominados pela Babilônia, né, você teve a Síria, depois da Síria a Babilônia, quando eles são dominados pela Babilônia e são levados para lá, eles voltam falando aramaico, eles não ficam falando hebraico. Neemias precisou traduzir a Bíblia para o aramaico, Neemias e Esdras, um deles tiveram que traduzir a Bíblia para o aramaico para que o povo pudesse entender. Por quê? Porque os filhos dos filhos que estavam morando na Babilônia quando voltaram, eles voltaram falando apenas o aramaico, que é uma língua parecida com o hebraico, mas que tem suas diferenças. Então, veja que quando um judeu ele sai de Jerusalém e ele vai para outro lugar, ele assimila a cultura daquele lugar, ele assimila o conhecimento, que é comum. Se eu, Adolfo Clair, eu morei muitos anos no Maringá, Paraná, por exemplo. Então, muito do meu jeito de falar se acomodou ao jeito do maringaense falar certas expressões. Algumas eu evitei, até hoje eu evito, né? Fala farol, redondo, né? Eles não falam rotatório, eles falam redondo, né? Eles não falam semáforo, eles falam farol. Eles não falam cachorro-quente, eles falam cachorrão, né? Então, você assimila a linguagem. O que acontece? E por que eu estou dizendo isso? Que os judeus, quando eles chegam numa nação que houve um domínio político, ou eles foram exilados para lá, chamado diáspora, via diáspora, você tem esses judeus assimilando a cultura dali. Ponto. É o lastro que o próprio texto bíblico demonstra. O próprio texto bíblico faz essa observação. É claro que você vai conseguir ler mais atentamente depois do que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu fiz essa observação e você que antes lia o texto corrido, agora vai passar a observar. Por isso a importância desse vídeo, dessa fala, de acompanhar o meu trabalho em outros vídeos que eu comento, né? E o que acontece? Os judeus, eles vieram da Babilônia falando aramaico, né? O que é interessante? Que quando o Império Grego, né, Alexandre o Grande, domina o Egito, domina a Babilônia, ele, por consequência, também acaba dominando a região de Jerusalém, de Israel. Ele morre, fica os 4 generais. E um deles fica meio que cuidando dessa região ali da Ásia Menor e por aí vai. E você tem judeus que vão para Alexandria, no Egito, que começam a falar grego. Então, o que acontece? O que eu percebo? Que os judeus foram para a Babilônia, prosperaram na Babilônia, voltaram para Jerusalém. Os judeus foram para o Egito, alguns voltaram para o Egito, né, foram vendidos como escravos, alguma coisa assim. Houve isso. E foram morar no Egito, na Alexandria, no Egito. E começaram a falar grego. Mas estão no Egito, por que eles falaram grego? Porque o Egito usou muito a língua grega como língua de comércio depois de Alexandre o Grande. E aí quando Roma domina a Grécia, domina o Egito, domina Jerusalém, domina aquela região que era a Pérsia e estende seus impérios ao máximo, você tem judeu de tudo quanto que é canto. Como é que eu provo isso? Atos 2. Leia Atos 2. Você vai ver lá que tinha pelo menos 19 nações são mencionadas na festa
do Pentecostes. Então você tinha judeu de vários lugares que falavam línguas diferentes. Quando a gente vai para a história, por exemplo, os judeus que são perseguidos a gente já vai para uma história mais recente. Quando eu digo mais recente, é 70, 80 anos atrás. Quando a gente vai para a história no ano 70 depois de Cristo, que houve a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém e tal, os judeus, muitos deles morrem naquele cerco, e posteriormente eles são os que sobrevivem, são levados para todas as partes do Império Romano, e eles acabam se misturando com esses povos, sobrevivem à Idade Média, são proibidos de ter terras, o Império Romano cai, são proibidos de ter terras, se tornam grandes comerciantes e passam a viver do comércio, de lidar com dinheiro. Por quê? Se eles eram proibidos de ter terra, como é que eles iriam sobreviver? Não estamos falando de uma sociedade, quando eu digo isso lá na Idade Média, nós não estamos falando de uma sociedade capitalista que, por exemplo, eu sou um trabalhador, e aí eu saio da minha terra, vou para outra terra e recebo trabalho com fartura, como se eu fosse para os Estados Unidos, se eu fosse para a França, por exemplo. Né? Não, as relações de trabalho não tinham essa visão capitalista de ganhar dinheiro. O mundo era diferente. Nós vivemos num mundo capitalista, mas não era essa visão capitalista que existia. Existiam outros fatores. Então, aquele que não tinha terra, não tinha capital, não tinha como sobreviver. O judeu, ele vai viver essencialmente de comércio. Eles vão aprender. Por quê? Porque o ouro você carrega, a terra não. Como eles eram proibidos de ter terra, eles carregavam ouro. E vai se construindo isso ao longo da Idade Média, eles sobrevivem a isso, ajudam nas navegações portuguesas por serem perseguidos pela Inquisição, né, e pela Igreja Católica de forma geral. Vão para Portugal, são aceitos em Portugal, conquanto que bancassem as navegações, tanto que um dos grandes bandeirantes aqui do estado de São Paulo, um dos grandes nomes aqui dos bandeirantes, Raposo Tavares, ele era cristão novo, ele era um judeu convertido ao cristianismo. E muitos judeus bancaram as navegações. Foi graças a eles que foi descoberto o Brasil. Tudo bem. E quando Portugal vira as costas para os judeus, é aí que eles entram em crise econômica. É muito interessante isso. Então os judeus, eles passaram a negociar ao longo de toda a história, porque proibidos de ter terra, proibido de ter as coisas. Na Segunda Guerra Mundial, no contexto da Segunda Guerra Mundial, você tem judeus morando na França, Itália, Alemanha, Polônia, em todos os lugares, sendo odiados, tendo seus problemas, mas vivendo do comércio, vivendo da indústria, fazendo sua correria. O interessante é que quando Hitler começa a fazer o Holocausto, por exemplo, ele começa a perseguir judeus que eram alemães. E, curiosamente, quando eles tentam perseguir os judeus que moravam na Itália, os italianos não gostaram muito dessa ideia. Por quê? Porque os judeus que moravam lá, eles eram italianos. Eles tinham cidadania italiana. Por quê? Porque os judeus, eles se misturaram à cultura que eles se... Não estou dizendo que eles se tornaram católicos, mas eles se misturaram, eles conviviam muito bem. Não existia essa problemática. Os judeus conviviam muito bem na Alemanha, conviviam muito bem na França. É claro que eles tinham uma lógica de raciocínio. Então, o que acontece? O judeu de internet... Lembra do que eu comecei dizendo no início? O judeu de internet, ele vai te dizer que o judeu ele não se misturava com isso. Ele não se misturava com outro povo. Não, o judeu se manteve puro. É uma raça pura, é uma raça superior. Parece até um discurso meio ariano nesse sentido. Né? Existe, por mais louco que seja essa afirmativa que eu estou falando, o cara ele pensa isso. Não, porque o Novo Testamento não pode ter sido escrito em grego porque os judeus... Não, cara, não. Essa mistura que você vai encontrar ao longo do texto bíblico, da história do texto bíblico, eu não estou nem indo fora muito do que eu estou dizendo, não estou nem fora do que está na Bíblia. Você pode conferir isso que eu estou dizendo dentro da Bíblia, é claro, exceto a parte que começa depois da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e um pouquinho de Idade Média e Segunda Guerra Mundial que eu comentei aqui, mas todas as outras informações você pode conferir no texto bíblico. E conferir a idade as dispensações não, as diásporas que ocorreram, e você vai observar isso. Então os judeus, eles nunca tiveram problema em se misturar com outros povos, em dialogar com outros povos. É claro que do ponto de vista bíblico, você ao longo da história, se você olhar, mas do ponto de vista bíblico, alguns vão se manter mais fiéis, outros menos fiéis. Não é à toa que Neemias fala sobre o casamento, né?
com estrangeiras, que ele manda até, se eu não me engano, Neemias ou Esdras, eles mandar embora. O juiz ali, ele manda despedir as mulheres estrangeiras com seus filhos, né? Então, você tem assim um grau de separatismo ali dentro de Jerusalém, mas você tem muita gente morando fora que se misturou, que aprendeu outro idioma, que aprendeu outra cultura, que assimilou. Cara, de tanto que a gente tem essa mistura, essa adaptação dos judeus, você tem Filon de Alexandria, que era um judeu que manjava de filosofia. Você tem um historiador judeu chamado Flávio Josefo, que ele escreve não em aramaico, não em hebraico, ele escreve em grego. Josefo escrevia em grego. O que temos que sobreviu de Josefo está em grego, não está em aramaico, não está em hebraico, está em grego. Né? Muito do que sobreviveu dele. Então, do livro Histórias Judaicas e tal. E aí o que acontece? O judeu de internet, ele vai chegar para você e vai falar assim, não, porque o judeu não aprende grego, então nós não vamos usar a Septuaginta. Mas peraí. A Septuaginta foi escrita por judeus que moravam no Egito, pô, 2 ou 3 séculos antes do nascimento de Cristo. Os judeus só pararam de utilizar a Septuaginta porque era uma coisa que os cristãos gentios convertidos estavam utilizando muito. Por quê? Com a conversão de cristãos gentios, né, de gentios ao cristianismo, eles tinham uma visão mais helenizada. Então, qual que era a tradução do Antigo Testamento que era mais conveniente usar? A versão em aramaico, hebraico ou a versão em grego? A versão em grego. Então, os judeus eles começaram a querer rejeitar a Septuaginta nesse período, um século e meio após o cristianismo, né? Após o cristianismo começar a crescer muito e aí ter embates com os judeus. Tanto que os judeus expulsaram os cristãos das sinagogas. Né? E aí eles começam a se reunir dentro de casas, e aí começam a utilizar traduções como a tradução da Septuaginta, né? Ou os manuscritos, as versões mais gregas. E de certa forma você começa a ter um afastamento, né, do cristianismo e do judaísmo. Eu não quero mencionar isso. Mas, por exemplo, só a título, por que o judeu hoje não utiliza a Septuaginta? Né? Ou alguns judeus de internet eles negam a Septuaginta. Por quê? Porque era a Bíblia utilizada pelos cristãos no primeiro século, mas também era utilizada por judeus. E se você pode pegar em qualquer dicionário teológico, você vai ter o judaísmo de Jerusalém, que era um judaísmo mais fechado, só que o judaísmo, por exemplo, do Egito, ele era mais aberto, com relação a mandamento, com relação a algumas questões de circuncisão. Você tinha vertentes de discussão. Não existe uma linha ortodoxa do judaísmo. Você tem linhas de judaísmo mais abertas, mais fechadas, que discordavam, que discutiam entre si, que concordavam às vezes. Então, o que isso demonstra, o que eu quero dizer? É que muitas vezes o cidadão ele vem se portar na frente de uma câmera, na frente de um YouTube, gravando um vídeo, trazendo desinformação. Os judeus eles sempre souberam se misturar muito bem. Eles nunca tiveram problema com outras questões culturais. Aprender um idioma, a aprender a negociar, influenciar, né, no sentido positivo nas nações, né? No caso de Portugal, o que seria de Portugal, das navegações portuguesas, se não fosse o dinheiro e a coragem de muitos judeus? Então, só que vão te vender a ideia de que existe o judeu era um ariano, ele odiava se misturar, né? Ele odiava se misturar, ele odiava se tornar parte de um povo. Não, ele tinha sua tradição muito forte, sua cultura, ele não tinha a questão da idolatria, então ele evitava isso, beleza, mas ele se misturava, ele era alguém como outro, né? Ele tinha seu dia de descanso especificamente, né, diferente dos pagãos, né? Mas isso não quer dizer que ele não se misturasse, que ele não aprendesse, que ele não convivesse, que ele não aprendesse o idioma, que ele não traduzisse as suas escrituras, que traduzisse o Talmud, que traduzisse os escritos importantes. Tanto que no período mais helenístico do judaísmo, você tem o quê? Que é o período 330 a.C. até o 330 depois de Cristo. Você vai ter vários documentos escritos, né, pré-cristãos e até pós-cristãos, que vão ser escritos em grego, né? Pré-cristão, que eu digo, o Filon de Alexandria, o Flávio Josefo já é pós-cristão, né? Ele escreve depois, né? Então, quando o cristianismo já existia. Mas você tem o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro, né, de sabedoria,
né? Então você tem vários livros ali que são considerados apócrifos pelos protestantes. Macabeus. Cara, Macabeus é um livro que demonstra a importância, a relação que os judeus tiveram com Roma, por exemplo. É um livro que traz uma informação histórica importante nesse ponto, né? Então, assim, se você nunca leu o livro de Macabeus, leia, cara. Leia. Tanto que um amigo meu tem um curso de judaísmo, uma das partes do curso de judaísmo é você pegar o livro de Macabeus e ler ele, né? E ler ele. Então, assim, só para você entender a importância. Então, em que idioma está escrito esses livros? Em grego. As cópias mais antigas que nós temos, ou mais completas, estão em grego. Eu desconheço uma cópia que tenha sido preservada em aramaico ou em hebraico. Mas está em grego. Por quê? Porque é do período helenístico isso. Então, quando um cara vem te dizer, não, porque o judaísmo é assim, assim, vai com calma, para e pensa um pouco, peraí. Esse cara é confiável? Existe um lastro histórico no que ele está dizendo? Tem lógica o que essa pessoa está dizendo sobre o judaísmo, sobre os judeus? Os judeus eles se mantiveram puros. Se mantiveram puros. Porque quando a gente olha para o judeu de maneira geral, historicamente, você tem judeu que se misturou com alemão, francês, português, espanhol, né? E assim vai, Então, eu não acredito que os judeus eles tivessem um pensamento tão separatista, assim, tão puritanista, né? Eu não acredito, eu acredito que eles se misturavam muito bem. E para mim não é nenhum problema, porque eles tiveram que fazer isso para sobreviver de fato. É isso. Um abraço a todos. Se gostou desse vídeo, cara, se torna membro do canal, se inscreve, me segue no Instagram. Tamo junto aí. E deixe seu comentário, sua contribuição histórica também. Comente aqui, cara. Você que assiste esse vídeo, saiba que muita gente que comenta aqui sempre deixa uma contribuição muito relevante, do qual eu não tratei no vídeo, não especifiquei. Então, deixem na descrição aqui o seu comentário e tamo junto no campo de batalha.